podemos destacar neste texto? Há muitos outros, certamente. Quem tiver a curiosidade de fazer uma análise detalhada da oração de Jesus, dessa oração, poderá perceber muitos outros elementos que aqui estão inseridos nesta oração. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, portanto, ele foi o exemplo primeiro, maior de oração, nesse sentido de expressar a comunhão com o Pai da forma mais aberta, mais rica possível. E esse exemplo dele é o exemplo para nós também. Mas eu gostaria de citar ainda um outro exemplo bíblico, que está lá no profeta Daniel, capítulo 9. Esse profeta de Deus, que viveu num momento muito particular da história do povo de Deus, quando o povo estava na Babilônia, ele trabalhou intensamente também pela vida do povo enquanto profeta. E no capítulo 9 do livro de Daniel, nós encontramos aí a oração de Daniel naquele tempo. E nós não vamos ler todo o texto, é um texto extenso, os irmãos podem ficar com a sua Bíblia aberta para acompanhar. Mas quais são os elementos fundamentais que nós encontramos nesta oração de Daniel, no capítulo 9? Em primeiro lugar, o versículo 4, o primeiro versículo, fala do reconhecimento da glória de Deus, que é um elemento essencial na oração. Quando nós nos comunicamos, quando nós estamos em comunhão com Deus, reconhecer a sua glória. Um segundo elemento muito forte que ele destacou, está nos versículos 5 a 15 desse capítulo, é o reconhecimento do pecado dele e do povo de Israel. Ele reconheceu que eles estavam ali naquela situação especial, no cativeiro, ali na Babilônia, por causa do pecado deles, porque eles tinham errado e Deus providenciou aquilo como uma forma de correção. Mas o último elemento que aparece aí, está nos versículos 16 a 19, é a súplica pelo perdão. Ele suplica a Deus pelo perdão para ele, para o povo dele, e dessa forma ele estava buscando a restauração do seu povo, ali naquele contexto. Portanto, a oração de Daniel é muito rica. Tem os três elementos fundamentais de qualquer oração de comunhão: o reconhecimento da glória de Deus, o reconhecimento do nosso pecado e a súplica pelo nosso perdão. Essa oração de Daniel, ali naquele contexto, foi um elemento transformador da vida do povo. E a gente observa que no final do livro, e quando a gente lê outros livros históricos, como o livro de Esdras e Neemias, nós podemos contemplar e verificar o que Deus fez depois com aquele povo, como resposta a essas orações de Daniel. Deus mudou completamente o coração do rei Sírio, Dario, Artaxerxes, e estes homens poderosos naquele tempo providenciaram todos os recursos, todos os meios para que aquele povo retornasse à sua terra, reconstruísse a sua cidade, os seus muros, o seu templo e continuasse a vida ali em Jerusalém. Mas ainda quero apresentar um último exemplo desta manhã, que está lá em Gênesis 5. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 5. É a história de um homem que teve uma comunhão intensa com Deus. E não existe no texto que nós vamos ler, muita explicação, muito detalhamento dessa comunhão. Vejamos o que diz aí, os versículos de número 22 a 24 do capítulo 5 de Gênesis. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Este exemplo bíblico demonstra também alguém que viveu uma comunhão intensa com Deus. Aqui não fala das suas orações, do conteúdo delas, mas a comunhão com Deus foi tão intensa que o último versículo diz que Deus para si o tomou. Ele não foi, biblicamente, pelo que está registrado, entendemos que ele não passou pela experiência da morte física. Ele foi tomado antes dessa experiência. Portanto, vejam como um homem que viveu num tempo bem remoto, mas que teve uma experiência riquíssima de comunhão com Deus, foi abençoado naquele contexto. Irmãos, portanto, nesta manhã,
usando esses 3 exemplos, o exemplo de Jesus, Daniel e Enoque, o nosso objetivo é que os irmãos sejam despertados para que tenham comunhão com Deus. Eu sei que todos vocês gostam da comunhão da igreja, gostam de vir aos cultos, gostam da comunhão com os seus filhos, com a sua esposa, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Todos gostamos disso. Mas e a nossa comunhão com Deus? Onde é que está o nosso apego, o nosso gosto, o nosso interesse por esse tipo de comunhão? Então, andar com Deus como Enoque fez é a forma que nós temos de expressar a nossa comunhão com Ele. E a forma visível, concreta que nós dispomos é a oração. Né? Então, quando nós oramos a Deus, nós estamos em comunhão com Ele. E aí vem aquelas questões: quanto tempo na nossa vida nós vamos gastar com isso? Essa, sem dúvida, é uma dificuldade para muitos de nós, porque nós corremos muito, trabalhamos muito, às vezes administramos mal o nosso tempo, e o tempo para essa comunhão é muito pequeno. Mas nessa manhã eu gostaria de deixar, assim, incentivar que todos nós administrássemos bem o nosso tempo. E entendamos que a comunhão com o Pai, ela é essencial, ela é vida. Sem ela nós ficamos meio capengas, meio desprotegidos, muito fracos. Então, vamos colocar na nossa vida como prioridade a comunhão com Deus. E essa comunhão através da oração. Finalmente, eu gostaria de destacar 2 coisas para encerrar. A primeira, Jesus viveu aqui na Terra, teve aquele ministério intenso. Será que ele continua o ministério dele hoje? Abram a Bíblia de vocês em Hebreus 7, 25.